desejando, Senhor. Aleluia. Sabe, às vezes é necessário que a gente deixe a liturgia de lado, o roteiro de lado, para nos lembrar que você não está aqui para receber, mas para entregar a Deus o seu coração. Que nós estamos aqui simplesmente porque Ele é digno. Ele é a razão de você ter levantado nessa manhã. As misericórdias do Senhor é um motivo de não sermos consumidos, e renovam-se a cada manhã. O fato de você ter sido encontrado nessa manhã pela misericórdia de Deus é a razão de estarmos aqui hoje celebrando, vez após vez, vez após vez. Jesus. Senhor, nós não queremos nada além de Ti. Ah, Jesus. Todos os dias eu penso em Ti, querido, eu Te amo, Te quero, eu amo Teu nome. Todos os dias eu penso em Ti, querido, eu Te amo e Te quero. Eu amo o Seu nome, todos os dias eu penso em Ti, querido, eu Te amo, Te quero perto. Será que você consegue começar a adorar o Senhor do seu coração? Do som que flui do seu coração? Será que você consegue começar a exaltar e adorar o Senhor com uma adoração que só você consegue trazer? Deus, Ele tem saudades de ouvir a tua voz, de ouvir o cântico dos teus lábios, de ouvir o teu desejo. Sabe, não se importe com a melodia, não se importe com o tom da sua voz. Deus está acostumado com a sua voz, Ele fez. Mas Deus tem saudades da sua adoração. Deus tem saudades do seu falar. Eu amo o Seu nome, todos os dias eu penso em Ti, querido, eu Te amo, Te quero perto. Eu amo Teu nome, todos os dias eu penso em Ti, querido, eu Te amo. Aleluia, eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo, eu Te quero perto. Ah, Jesus, não há outro que nós queremos perto. Não há outro que satisfaça a nossa alma, Senhor. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Cristo é tudo que Deus pode.
Aleluia. Vamos dar uma forte salva ao Senhor. Senhor é digno de ser amado. Senhor é digno de toda glória, honra e louvor. Em nome de Jesus. Ai, Jesus. Chamamos. O título da ministração que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês hoje significa os efeitos do Evangelho. Os efeitos do Evangelho. Então, se você está anotando aí, digite aí esse título. E essa ministração ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é, caso você ainda não tenha encontrado o Senhor, caso você ainda não tenha tido a revelação de quem Deus é, de quem Cristo é, que através dessa ministração esteja revelado ao seu coração qual que é os efeitos do Evangelho pode ter na sua história, na sua vida. E se você já aceitou o Senhor, se você já caminha com Deus, tem um segundo efeito essa mensagem. Se você já é um cristão, de ressuscitar, de lembrar os efeitos na nossa vida do Evangelho. Que às vezes nós nos acostumamos com a beleza do Evangelho, nós nos acostumamos com as boas novas, e com o passar do tempo isso vai se tornando só como se fosse uma bela lembrança do que eu tinha quando eu encontrei o Evangelho. Então o efeito dessa mensagem, ele é 2. Amém? Queria que você abrisse em Efésios 3, 8. Efésios 3, versículo 8. Fala o seguinte: a mim, aqui é Paulo escrevendo, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos falar junto esse finalzinho? Insondáveis riquezas de Cristo. Vamos, 3, 2, 3. Insondáveis riquezas de Cristo. Vamos mais forte para ficar firme, assim, você pode esquecer tudo que eu falar aqui daqui a uma hora, mas lembra disso. As insondáveis riquezas de Cristo. É interessante nós compreendermos que a vida com Deus existe uma expectativa do seguinte: quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu escavo, quanto mais eu procuro quem Deus é, eu me encontro com a insondável riqueza de Cristo. Eu me encontro com algo que eu não conhecia antes e hoje eu conheço. Algo que ontem eu não tinha revelação, e hoje, porque eu entrei na presença de Deus, eu me deparei com mais uma riqueza de Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve de insondáveis riquezas de Cristo, ele está dizendo que eu nunca vou encontrar todas as riquezas de Cristo. A cada encontro que eu tenho com o Senhor é me revelado mais uma porção. A cada novo encontro que eu tenho com Deus é me revelado mais uma riqueza. De certa forma, que as riquezas elas nunca terão fim, porque cada dia é um novo dia, cada encontro é um novo encontro com essa riqueza, essa insondável riqueza de Cristo. 2 Coríntios 3, 16 a 18 fala o seguinte: quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, ou seja, é removido o véu dos seus olhos. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Cada vez que nós encontramos ao Senhor, um véu é removido dos nossos olhos. O nível de revelação deve acontecer mais profundamente. O nível de glória que antes eu achava, não, eu já conheço a Deus. Agora eu venho aqui para a presença de Deus e eu conheço algo novo. Depois, amanhã, quando eu vou fazer meu devocional, eu vou orar ao Senhor, eu conheço algo novo de novo. E ele está dizendo o seguinte: nós, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de um nível de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória.
as insondáveis riquezas de Cristo, de glória em glória, de glória em glória. Então, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: olha, você já está no nível de glória, mas Deus tem um novo nível de glória para você. Deus tem um novo nível de revelação da sua riqueza para você. Somos transformados à sua imagem, de glória em glória. Então, quando alguém recebe este evangelho, o véu é retirado dos olhos, nós contemplamos todos os dias o Cristo e somos transformados de uma posição de glória, de uma posição de revelação, para um outro nível de riqueza, e depois no outro dia um outro nível de riqueza espiritual em Cristo. E assim é o caminho do cristão. Só que às vezes isso não é o que acontece na nossa vida prática. Às vezes nós reconhecemos Cristo uma vez e nós entramos nessa porção de riquezas insondáveis de Cristo, ou no nível de revelação da glória de Cristo, e nós estacionamos nessa porção. E daí a gente vem definhando, trazendo apenas as lembranças de um dia, um amor que eu tinha, de um dia a paixão que eu tinha, de um dia a experiência que eu tive com Deus, a revelação que eu tive com Deus, de um dia o meu coração queimou pelo Senhor. Só que a Bíblia nos aponta o seguinte, que deste nível que um dia você teve com Deus, de revelação da sua glória, de revelação da porção da riqueza, Ele espera que você tenha um novo nível amanhã, e um outro novo nível depois de amanhã, e a sua revelação por Deus vai crescendo dia após dia, de glória em glória. E nessa manhã eu quero usar a história de um homem na Bíblia que experimentou parte dessa revelação. E é muito interessante porque ele conseguiu viver isso no Antigo Testamento. Quando a gente fala de riquezas, né, ou quando a gente fala dos efeitos do Evangelho, às vezes a gente pensa que o Evangelho é só depois da morte de Cristo. Só que a morte e a ressurreição de Jesus, Ele reconstruiu a história da cruz para trás e da cruz para frente. Então a mensagem do Evangelho não é uma mensagem que inicia só a partir da morte e ressurreição de Jesus até os dias de hoje. Mas essa morte e ressurreição do Cristo alterou a história passada, deu sentido a tudo que aconteceu no Antigo Testamento. E a história do homem que eu quero trazer aqui à tona para nós conversarmos um pouquinho é a história de Abraão, que mesmo ainda no Antigo Testamento, ele se apropriou da fé e deste evangelho que nós temos hoje. Abra por favor em Gálatas 3, do 8 ao 9. Gálatas 3, do 8 ao 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Olha que incrível. A Bíblia está dizendo o seguinte, que o mesmo Evangelho que nos seria anunciado e é nos anunciado hoje, ele recebeu uma pré-estreia. Abraão recebeu um anúncio antes. Abraão teve uma revelação, uma fala do Senhor antes da conclusão deste Evangelho. Ele fala, pela fé foi pré-anunciado, ou seja, foi pré-anunciado, recebeu antes de todo mundo o Evangelho a Abraão, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Então, se você, quem é crente aqui? Amém? Você não é crente ainda, você vai ver. Então, se você é crente, você carrega o mesmo Evangelho, você carrega a mesma porção de fé que caiu sobre o crente Abraão. Então, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Com o crente Abraão. Então, as bênçãos que vieram sobre o Evangelho da fé que Abraão recebeu, também está sobre a minha e a sua vida, se nós somos crentes. Amém? Então, os que têm fé são como o crente Abraão. Os efeitos da fé na vida de Abraão foram simplesmente revolucionários. O que ele viveu na história é algo inacreditável, não aconteceu com mais ninguém no Antigo Testamento, na época dele. Ele viveu uma época onde a segurança das pessoas estava no seu clã. O que era clã? Antes não tinha, por exemplo, direitos humanos, né? Então hoje você não pode matar, você tem todas essas coisas, né? Não tinha direitos humanos. Não tinha um papel dizendo assim, uma escritura dizendo que aquela terra era a sua terra. Então, se você, por exemplo, tinha o mundo inteiro aí aberto, a força de uma pessoa, a força de um ser humano era medido pelo poder do seu clã, da sua família.
Então, por isso, e nós até cremos como igreja nisso, que nós temos que expandir mesmo a terra e multiplicar, nós temos que fazer filhos também. Só que naquela época, realmente, a força de uma família estava no poder da quantidade de filhos, no poder da quantidade de parentela, de família, do seu clã. Então, quanto mais filhos você tinha, mais aquele clã, aquela linhagem tinha segurança, porque eles precisavam se defender. Então, quanto mais pessoas participavam daquele clã, daquela família, era mais seguro era aquela família. Quanto mais pessoas existiam naquele clã, também mais riquezas aquele clã tinha. Então, mais riquezas eles possuíam. Quem tinha mais filhos ou mais parentes era que tinha mais força, era que conquistavam a terra. E é muito interessante porque não é como se hoje, por exemplo, se alguém quer dominar a terra de alguém, um MST aí da vida, vai com uma bandeirinha lá, uma pá, sei lá, alguma coisa assim, e vai invadir a terra do outro. Mas naquela época, a invasão das terras era com exércitos. Não era uma, duas ou três pessoas. Iam povos querendo atacar e roubar a sua porção de terra. Eram multidões, eram exércitos que roubavam e possuíam e extorquiam aquilo que era seu. Então a força que uma família tinha, a força que uma pessoa tinha, era realmente o seu clã, a sua família. Era a segurança máxima que eles tinham. E aí Deus vira para essa pessoa, para Abraão, que estava envolto ali dos seus parentes. A família de Abraão já era uma família muito rica, já era uma família muito próspera. E aí Deus vira para Abraão e fala o seguinte: sobre ele anuncia a fé, que a fé é confiar na palavra do Senhor. Vira para Abraão e fala o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu ainda irei te mostrar. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. Eu fico imaginando a cabeça de Abraão: Deus, você está mandando eu sair da minha segurança, da minha riqueza, da onde eu tenho. Eu sei da minha incapacidade, que eu e a minha esposa não podemos gerar filhos. Ou seja, toda a minha segurança também está em xeque, porque quem vai nos assegurar no futuro? Não é como se eu pudesse sair aqui do meu clã e gerar filhos para multiplicar o meu povo. Eu sei da minha incapacidade. Eu sei que eu não vou poder gerar gerações. Eu sei que eu não vou poder construir um clã novo, filhos novos. Mas você quer que, por conta de uma palavra sua, eu saia de toda essa segurança que você me estabeleceu aqui, que eu vivo hoje, para o meio de uma terra que você nem me mostrou qual é, sozinho, que eu nem poderei defender essa terra se eu encontrar ela. Você quer que eu confie por meio da fé nisso? E a Bíblia fala que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Abraão, na época dele, depois que ele saiu da sua parentela, Deus tornou a família de Abraão um dos povos mais poderosos na terra, ainda mais rico, ainda mais temido naquela época. Eu quero usar alguns dois exemplos aqui. Um deles, na verdade, Abraão, nessa procura da terra que Deus prometeu para ele, um dos povos que ele passou foi os egípcios. E aí Sara era uma mulher muito, muito bonita. Por mais que já era avançada na idade, ela tinha uma beleza muito grande. E a gente sabe a história que Abraão foi e o faraó quis tomar Sara como mulher. Só que só pelo Egito, só pelo faraó pensar, matutar na sua cabeça, tomar a esposa de Abraão, Deus foi e jogou temor sobre a vida dele, medo sobre a vida do faraó. Aí o faraó foi lá e falou assim: olha, por que você me enganou? Essa mulher aqui é tua esposa. E aí, por conta disso, o Egito começou a defender também o povo de Abraão, a família de Abraão. Outro caso que aconteceu com Abraão também foi numa das guerras do Antigo Testamento, em Gênesis 14. Queria até que a gente lesse um pouquinho, se você puder abrir em Gênesis 14, do 17 ao 24. Gênesis 14, do 17 ao 24. Deixa eu só dar um contexto aqui. Nesse momento, está acontecendo uma guerra entre 3 nações contra 5 nações. Então, 3 nações estão batalhando contra outras 5. Eles estão nessa guerra por território. Estão numa guerra ali. No meio dessa guerra, das 5 nações, elas perdem para essas outras 3. Como perda, naquela época, todos os despojos eram levados, ou seja, tudo que aquela terra era levado para quem ganhou. Assim como quem aquele povo ia agora como servo para quem ganhou a guerra.
Só que no meio dessa guerra, uma das pessoas que foram presas ali, foram como escravas para essa terra vitoriosa, foi a família de Ló. E a Ló era a sobrinha de Abraão. Então nessa guerra, imagina que Ló vai como escravo, ele vai agora servir outro rei, outro reinado. E Abraão escuta que um sobrinho dele, Abraão podia ter virado e falado assim: olha, nossa, é um sobrinho só, né? É uma família só, distante, deixa ele lá, então, tá tudo certo. Mas olha o que a Bíblia fala, Gênesis 14, a partir do 17. Fala o seguinte: quando Abraão regressava, depois de derrotar o Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Altíssimo. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui, vamos lá no 14, versículo 14, perdão. Gênesis 14, 14. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos na sua casa, e perseguiu os ímpios até Dan. E de noite Abraão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e perseguiu até Obá, que ficava ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Quando Abraão, ele percebe que o seu sobrinho foi levado como cativo, ele reúne 318 homens. Só que vamos parar comigo. Quem venceu essa batalha e levou eles como escravo foi os povos de Sodoma e Gomorra. Levou Ló como escravo. Abraão, ele não liga para a quantidade do exército desses povos que venceram, acabaram de vencer uma guerra. Ele reúne dentro do povo dele 300 e pouquinho pessoas de um exército e fala assim: a gente vai vencer essa batalha e trazer de volta no sul. Que loucura! Abraão, ele reconhecia que o poder que existia nele não era através da quantidade de homens, ou do seu exército, ou do seu clã que ele tinha, mas o que traria a vitória para ele era a voz e a autoridade que ele carregava de Deus. A fé em Deus tornava Abraão poderoso sobre a terra. Então ele sabia disso, tanto que ele foi lá e ele venceu esses povos e trouxe de volta Ló, o seu sobrinho. Aí olha o que acontece no versículo 17, que é o que nós estávamos lendo. Quando Abraão, depois de vencer esses povos, ele regressava para a própria terra dele, depois de derrotar esses reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote de Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse, ou seja, esses reis que foram derrotados aqui foram encontrar com Abraão no meio do vale lá. E aí viraram para Abraão e começaram a abençoar Abraão. Esses reis que foram derrotados por ele agora. Olha que tamanha força e poder. No versículo 19 fala o seguinte: ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu ao Melquisedeque o dízimo de tudo. Abraão, além de tomar todos os esposos, ele pega o dízimo, a 10ª parte, e devolve a Melquisedeque. Fala assim: olha, isso não vai me tornar mais rico. E fica melhor ainda. 22. No versículo 21 fala o seguinte: o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as pessoas, ou seja, você venceu a gente, mas me devolve meu povo pelo menos. E fala o seguinte: mas fique com os bens para vocês. Então você venceu a guerra, Abraão, você me conquistou aqui com 300 e tantas pessoas contra o meu exército, mas me devolve só o meu povo, pode ficar com os bens, pode ficar com as riquezas. Olha o que Abraão responde. Mas Abraão, no versículo 22, mas Abraão lhe respondeu: eu juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Abraão tinha uma consciência muito clara que o que ele ganhava, a riqueza que ele tinha, o poder que ele tinha, o sustento que ele tinha, a força que a nação dele tinha, ele não queria dar uma brecha nenhuma para dizer que ele foi enriquecido por outros povos. Quando Abraão ele disse sim para a fé em Deus, quando ele creu em Deus e começa a agir de acordo com isso, aqui deixa muito claro
olha, o poder que eu carrego, a autoridade que eu carrego, não vem de ninguém, não vem da quantidade do meu clã, a segurança que eu tenho não está nos meus bens, a riqueza não pode ser construída porque você está me dando. Eu não aceito as suas riquezas, eu não quero que você tenha nenhuma fala para poder dizer, fui eu que enriqueci Abraão. Então Abraão tinha uma consciência de deixar muito claro para todos os povos ao redor: quem está me abençoando e me levando para a terra que me mostrou é o próprio Deus. Eu não quero ser enriquecido por ninguém. E esse mesmo evangelho que transformou Abraão em um dos povos ali, de umas nações mais importantes da sua época, que fez todos os seus inimigos temerem ele, esse mesmo evangelho que fez que Abraão fosse um do povo mais rico, mais próspero e mais temido das nações, é o mesmo evangelho que está sobre mim e sobre você. Foi o que nós acabamos de ler. Em vocês serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os que têm fé, quem tem fé, são abençoados como o crente Abraão. Então o mesmo evangelho que estava sobre Abraão, que transformou ele na nação mais poderosa da terra na época, é o mesmo evangelho que eu e você possuímos hoje. Agora, qual o segredo? Qual o segredo de Abraão dele chegar numa posição de tanto destaque entre as nações? O primeiro segredo que eu quero destacar aqui é que ele aceitou o convite de conhecer a Deus. Abraão, quando ele foi chamado para a terra, que Deus iria lhe mostrar, para sair daquela terra da sua parentela, Abraão morava numa terra chamada Ur dos Caldeus, que era uma terra mais idólatra da sua época. Esse povo, eles adoravam outros deuses. E Abraão estava construindo a riqueza, a família da sua riqueza era construída dentro dessa nação. Deus fala o seguinte: sai dessa nação idólatra, sai desses povos que adoram outros deuses, para a terra que eu te mostrarei, confiando em mim. E Abraão aceitou esse convite de conhecer a Deus. Gênesis 17:1 fala o seguinte: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Abraão disse sim para esse convite do Senhor de andar na presença dele, e andar na presença do Senhor ia classificar Abraão com esse nível de aperfeiçoamento na fé. E aqui eu quero destacar uma coisa muito interessante. Deus disse o seguinte: ande na minha presença, e aí sim virá o aperfeiçoamento dos seus caminhos. Abraão, quando ele é chamado da terra dele, ele não está pronto para receber o cumprimento da promessa de Deus. Ele aceitou simplesmente um convite de Deus, dizendo: venha andar na minha presença, venha andar comigo. E esse processo de confiar em mim, esse processo de caminhar na minha palavra, vai te tornar perfeito para tomar posse deste evangelho, para tomar posse dessa promessa que eu tenho para você. O Deus que é perfeito, ele não exige perfeição. O próprio Deus que provê o aperfeiçoamento que Abraão precisava para receber a promessa. O Deus perfeito não exigiu a perfeição, ele proporciona o aperfeiçoamento para que Abraão andasse junto com ele. E essa é uma das belezas do Evangelho que nós conhecemos hoje. O Evangelho ele traz a graça de Deus para os nossos dias. O Evangelho ele traz o favor de Deus onde nós não merecemos. Por causa de andar na minha presença, diz Deus, você será aperfeiçoado. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque existe um pensamento do maligno instalado no mundo hoje, dizendo o seguinte: eu estou longe do Senhor porque eu não consigo andar perto de um Deus perfeito, eu não consigo andar nos caminhos do Senhor, eu não consigo me aproximar dele porque eu estou tão distante, o que eu estou vivendo hoje é tão distoante daquilo que Deus tem, daquilo que Deus é, eu não consigo pagar o preço, então eu vou ficar longe de Deus. Mas a verdade do Evangelho é essa que atingiu a vida de Abraão, que diz: ande na minha presença, busque a minha presença, e esse processo de caminhar na minha presença é que vai gerar o aperfeiçoamento que nos leva à intimidade. Então o caminho de intimidade com Deus, o caminho de dizer sim ao Senhor, é um caminho que nos aperfeiçoa para o pleno cumprimento da sua promessa. João 1,29 diz o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Meu irmão, Deus escolheu para si mesmo um cordeiro chamado Cristo. O fato de você receber a graça, a misericórdia de Deus não é pelas suas ações, não é pelo que você pode fazer, não é por quão efetivo você é. Mas o fato de você ter acesso a Deus é pelo que Ele mesmo proveu para Ele um sacrifício. Ele mesmo proveu para Ele um cordeiro perfeito, que pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. E o fato de Ele ter feito isso é que nos libera hoje para chegarmos até a Deus. Deus mesmo preparou para Ele um cordeiro perfeito. Essa é a bondade e a graça de Deus do Evangelho. Nós sofremos apenas a consequência de hoje podermos reunir aqui e dizer assim: eu estou me aproximando de Deus, eu estou sendo perfeito como Ele é, eu estou buscando caminhar na presença do Senhor, mas não pelas suas próprias ações, mas pelo que Cristo fez na cruz. Tiago 2,23 fala o seguinte: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele creu na promessa de Deus, ele creu no Evangelho, ele creu em fé em Deus. E essa crença, nesse convite de Deus à intimidade, no convite de Deus ao relacionamento, é que deu para ele essa única categoria. Nunca mais na Bíblia se escreve desse jeito. E ele foi chamado amigo de Deus, porque Abraão creu no Evangelho. O mesmo crer que eu e você temos que ter hoje no Evangelho. Você consegue entender? Abraão creu no que ainda não havia acontecido. A história não tinha se cumprido, a história estava iniciando ali, estava sendo escrita enquanto ele vivia. Mesmo assim, a voz de Deus, o chamado de Deus para a intimidade foi suficiente para ele crer e sair da terra dele sem nada, e Deus multiplicar esse Evangelho e a presença dele na vida dele. Hoje o nosso chamado é muito diferente às vezes de Abraão. Hoje a gente tem só que crer naquilo que já aconteceu. Hoje nós temos que crer somente na história, e às vezes nem nela a gente crê. O nosso trabalho como cristão não é: será que Deus vai fazer? É olhar para a história e falar: olha o que Deus já fez. Sabe, o nosso chamado hoje é muito mais simples do que Abraão naquela época. E às vezes até nisso, de só crer na história que já está escrita, que já aconteceu, está comprovado que aconteceu, às vezes ainda sobre isso nós estremecemos. Abraão foi chamado para crer em algo que ainda não havia acontecido. E nessa fé, nós somos chamados de filhos de Deus, por meio desse mesmo Evangelho, de crer no que Deus está realizando. Por meio disso, somos abençoados como o crente Abraão. Agora eu quero conversar com vocês aqui a respeito de quais são os efeitos deste Evangelho. Nós vimos aqui a história dos efeitos do Evangelho na vida de Abraão. O que proporcionou ele crer em Deus na vida de Abraão. Agora eu quero destacar com vocês, hoje, nesse domingo, 2 tópicos aqui. Quais são os efeitos de nós crermos neste Evangelho? O primeiro deles é a sensação que somos perdoados. Você está notando a sensação de que somos perdoados. Abra em Romanos 8, do 33 ao 35. Fala o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, e qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O primeiro benefício, o primeiro efeito de nós crermos neste Evangelho é eu entender que eu fui perdoado por Deus. Essa sensação de perdão, que a minha dívida foi paga, é o primeiro efeito que deve surgir na vida de um cristão. Eu tinha uma dívida com Deus, impagável, mas Cristo Jesus morreu, ou melhor, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. E é tão interessante que o versículo começa o seguinte: quem vai trazer uma acusação contra os eleitos de Deus? Imagina comigo, é como se você, por exemplo, depois que aceitou o Senhor, depois que você aceitou esse Evangelho,
nós ainda tropeçamos, certo? Mesmo nesses tropeços, quando você está caminhando com o Senhor, a Bíblia está dizendo assim: quem vai levantar a voz contra um eleito de Deus? É Deus que vai justificar ele. Então, mesmo que nós não tropeçamos, eu creio que não é da vontade de Deus, em hipótese alguma. Eu quero deixar muito claro que nós viemos pecar. Não é da vontade do Senhor isso, que nós viemos errar. Mas mesmo nessa trajetória de intimidade, caminhada com Deus, às vezes nós tropeçamos e erramos. E muitas vezes até as pessoas que estão ao redor, ou até o próprio inimigo, condena a nossa mente, dizendo o seguinte: está vendo aí? Você pecou. Está vendo aí? Você não nasceu para esse evangelho. Está vendo aí? Ou até o fulano, né? Olha para o seu lado e fala assim: nossa, aquele lá não é crente? Aquele lá não estava falando que ia na igreja? Aquele lá não estava dizendo que amava Jesus? Só que até nessas posições, até neste momento, a Bíblia está dizendo: quem é que vai trazer uma acusação contra essas pessoas? Porque o próprio Deus é quem está justificando eles durante a caminhada. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou que melhor ressuscitou, e que está à direita de Deus e também está intercedendo. Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os. E ele vai um pouco mais além: quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Quando eu entendo essa posição, que eu fui perdoado por Deus, essa é a grande mensagem do Evangelho, está dizendo o seguinte: quem tem o poder de nos separar deste amor? Será uma tribulação? Será um problema? Uma circunstância ruim? Ou será uma angústia? Será uma perseguição? Alguém está me perseguindo, falando mal de mim aí? Será uma fome, uma necessidade, né? Ou a nudez, que é a escassez completa? Ou perigo, né? Ou alguém me perseguir? Ou a espada, que me leva à morte? Quando eu entendo que eu fui perdoado por Deus, e esse é o efeito número 1 do Evangelho na minha vida, eu entendo: pera lá, nada pode me roubar deste lugar, nada pode me tirar, eu sou perdoado por Deus. Romanos 5, do 1 ao 2, fala o seguinte: justificados, pois, por meio da fé, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Lembra da fé que Abraão recebeu? Creu em Deus? A esta graça no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. A firmeza do Evangelho, a firmeza da nossa posição, a segurança que eu tenho, não está nas minhas ações, mas está naquilo que eu creio. Não está no que eu caminho, mas está na graça na qual estamos firmes. Eu me aproprio dessa graça, ela é para mim hoje. E crer em fé nesta graça é o que nos proporciona no começo do versículo: justificados, pois, por meio da fé. Ou seja, não é pelo que você faz, mas é pelo que você crê, por meio da fé. Temos a paz com Deus. A fé é o primeiro grande efeito do Evangelho nas nossas vidas. Por meio desta fé, nós temos paz com Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quem não teve esse Evangelho ainda, eu não sei se você se recorda de como você era sem Jesus, mas você lembra que existia um vazio aqui dentro? Você lembra que existia um peso sobre você? Você lembra que existia uma condenação, dizendo assim: você podia ter a aprovação de todo mundo, meu irmão, do seu vizinho, dos seus amigos de rolê, de todo mundo que era. Mas quando você deitava na sua cama, tinha falado assim: eu preciso mudar de vida. Sabe, essa aprovação do mundo inteiro não remove essa dívida que todo ser humano tem aqui dentro, dizendo o seguinte: eu preciso me arrepender, eu preciso me transformar, eu estou vivendo uma vida errada. Todo mundo que está vivendo no mundo, quando deita e dorme, está com isso aqui dentro: eu sei que eu não estou vivendo o caminho correto ainda, eu sei que eu não estou vivendo o caminho correto. Ele pode ter passado o dia inteiro nas melhores posições, ele pode ter passado o dia inteiro sendo aplaudido por pessoas, mas esse aplauso e reconhecimento de pessoas não destrói, ou seja, não retira esse vazio aqui dentro, essa escrita de dívida que está aqui dentro daquelas pessoas que ainda vivem na condenação. Só que aquela pessoa que aceitou a Jesus, acontece o inverso disso. Eu posso estar sendo condenado, perseguido por todo mundo, mas eu tenho a aprovação e eu fui perdoado por um, que é Cristo, e isso me basta. Eu durmo
em paz. Eu vivo em paz, porque eu caminho debaixo da fé e da graça em quem eu creio. O contrário disso, de ser aprovado por pessoas, mesmo assim ainda fica um peso. Eu estou vivendo dentro do errado. Nada pode tirar essa sensação que só um perdoado por Deus, alguém que recebeu este evangelho, possui. E eu quero abrir outro parênteses aqui, um segundo subefeito disso, de quem entendeu que foi perdoado por Deus de uma dívida enorme, que não tinha como pagar. O subefeito disso é incabível nós sabermos que fomos perdoados de uma dívida impagável e andar magoado, chateado ou sem liberar perdão para as pessoas que estão ao nosso redor. É incabível, incabível. Se eu entendo que eu fui perdoado, eu fui comprado por um custo muito alto, não existe nada pior do que uma pessoa, não tem nada que uma pessoa possa virar na terra e fazer contra mim, que vai ser maior do que a minha escrita de dívida que Deus perdoou. Quando eu compreendo que a minha dívida, aquilo que me foi perdoado, é muito superior ao que qualquer pessoa possa me fazer, qualquer mal que qualquer um pode fazer nessa terra. Quando eu compreendo isso, essa revelação da riqueza de Deus no Evangelho, é impossível eu reter o perdão a alguém, é impossível eu não liberar perdão a alguém, porque, meu irmão, está sendo muita hipocrisia. Quem lembra da oração do Pai Nosso? Perdoe as minhas transgressões, as minhas dívidas, os meus pecados, assim como você perdoou, assim como eu perdoo os meus devedores. Todo mundo está aí? Quem lembra dessa oração? Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. É uma lógica do reino de Deus. É impossível eu viver debaixo do perdão, da redenção de Deus, da consciência que eu fui encontrado e perdoado, da revelação desse primeiro privilégio do Evangelho, que é o perdão de Deus, e não liberar perdão para quem precisar. É impossível. Perdoa as minhas próprias transgressões, Senhor, assim como eu perdoei fulano, assim como eu perdoei ciclano. E é engraçado porque aqui ele aponta como se a gente pudesse virar para Deus como se fosse dizendo assim: olha, Senhor, lembra que eu perdoei ciclano? Perdoa as minhas dívidas, por favor. Senhor, lembra que eu perdoei aquela pessoa naquela situação? Olha, você também agora está incabido de perdoar as minhas. É essa frase, é esse versículo que está escrito assim, aqui, na oração que Cristo ensinou os seus discípulos a orar. Ele ensinou que é o seguinte: não adianta você pedir para Deus o perdão, se você não está liberando perdão para quem necessita. Não adianta. Agora o contrário disso é verdade. Se você está liberando perdão para as pessoas, você pode virar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu perdoei aquela pessoa que me fez tanto mal, aquela pessoa que me fez sofrer, que me está fazendo chorar. Senhor, eu perdoei essa, mas eu reconheço que o maior perdão que precisa sou eu. Eu reconheço que a maior dívida que tinha era eu, e o Senhor precisa me perdoar. Amém? Até aqui? Caminhando para o final, o segundo tópico do efeito do Evangelho nas nossas vidas é saber que somos filhos de Deus. João 1, do 11 ao 12, fala o seguinte: ele veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Aqui ele estava dizendo sobre o povo de Israel. Jesus ele veio para o povo de Israel, que era o seu povo, mas os seus, aquele povo na época não receberam. Mas nós, os gentios, todos os quantos os receberam, ou seja, quem creu, quem recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Então, aquele que crê em seu nome, aquele que crê neste Evangelho, recebe um poder. E o poder é aquele de bater no peito e dizer o seguinte: eu fui feito filho de Deus agora. Eu sou filho de Deus. Romanos 8, do 15 ao 17, diz o seguinte: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção. Quem foi adotado pelo Senhor aí? Recebemos esse espírito de adoção, que por meio do qual, ou seja, dentro de nós, esse espírito clama: Abba, Pai. É como se ele falasse assim: papaizinho, papaizinho, papaizinho.
esse Espírito Santo agindo dentro de nós, vamos continuar, o próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito que nós recebemos quando nós cremos neste Evangelho, ele está dia após dia, segundo após segundo, clamando aqui dentro: Abba Pai, eu tenho um Pai, papaizinho, papaizinho, papaizinho. E olha que maravilhosa essa promessa. E se com ele sofremos, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós cremos neste Evangelho. A segunda grande coisa que nós recebemos é o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E o que isso muda nas nossas vidas? Quando eu sou filho de Deus, agora eu sou co-herdeiro com Cristo. Tudo que tinha para Cristo receber está sobre mim também. Tudo que Deus tem para entregar está sobre mim. Agora eu sou herdeiro de Deus. E por último ele fala o seguinte: para que também com ele sejamos glorificados. Se Deus é glorificado, os filhos são glorificados. Se o Pai tem algo para liberar sobre Jesus, uma herança sobre ele, nós somos co-herdeiros com Cristo. Se Deus tem algo para derramar sobre os seus filhos, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos mais que vencedores, porque agora nós somos filhos de Deus. Nós somos mais que vencedores, porque agora eu tenho acesso direto a Deus como um Pai. Abba Pai. Eu amo, eu caminho com confiança. Não sei se você já prestou atenção, se o seu filho já fez isso. Eu sempre quis fazer isso, mas já até tentei quando eu era criança, de você encontrar um valentão na escola, tá? Aí você vai lá, aqui no Imperial, né? É meio que uma guerra nas escolas. Quem já estudou aqui já sabe. Então, na minha guerra era o poder do clã maior, né? Tipo Abraão. Então, quem tinha um pai mais forte, quem tinha meu pai, gente, tem 1,5 m, meu pai é filho. Mas ninguém sabia. Então, quando encontrava uma dificuldade, sabe quem é meu pai? Porque esse filho fala, né? Eu vou chamar meu pai. Nunca chamei, porque não ia dar muito certo ali, né? Só que quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu ando com uma confiança, dizendo assim: você sabe quem é meu pai? Glória a Deus. Você sabe de quem eu sou herdeiro? Aleluia. Você sabe quem é por mim? Você sabe quem está cuidando dos meus passos? Você sabe o que está acontecendo com a minha vida? Você sabe quem está escrevendo a minha história? Você sabe quem está me protegendo, quem me gerou? Quando eu tenho esse entendimento que o Evangelho traz para mim, de que eu sou filho de Deus, que eu recebi um espírito de adoção, eu fui adotado por Deus, e agora esse espírito dentro de mim está dizendo todo dia: você tem um pai, Abba Pai, papaizinho. Eu ando com confiança. Meu irmão, se eu reconheço que eu sou filho de Deus, se eu caminho com essa revelação, nada é capaz de me destruir, nem espíritos, nem pessoas, nem a morte, porque o meu Pai já venceu tudo. Se eu caminho com essa revelação, pera lá, meu Pai está cuidando de mim. Abba Pai, papaizinho. Nenhum desafio é grande demais para o nosso Pai. Tem mais 5 minutos? Amém. Posso trazer 5 minutos? O irmão ficando bravo, né? O frango está no forno, né, Gabriel? É o último. A terceira característica dos efeitos do Evangelho na nossa vida é que nós somos gratos por tudo. Colossenses 3, do 15 ao 17. Colossenses 3, do 15 ao 17. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo. Sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem uns aos outros mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. O terceiro efeito do Evangelho nas nossas vidas é que quem recebeu
este evangelho que nós estamos falando aqui a manhã inteira, é impossível permanecer com o coração ingrato. Mas em tudo, sejam agradecidos. O efeito do evangelho nas nossas vidas é uma paz interior e também um coração grato. Abraão, que nós estamos estudando aqui, ele recebeu a promessa de Deus que teria um filho, que era o filho da promessa. Teve Ismael, depois teve Israel. Mas a promessa de Abraão demorou 25 anos para se cumprir. 25. Olha o que fala lá em Romanos 4,19 sobre como que Abraão passou esses 25 anos esperando a promessa de Deus. Romanos 4, do 19 ao 20. Fala o seguinte: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já acontecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Meu Deus. Abraão não estava negando a circunstância nenhuma. Muito pelo contrário. Levou em conta o seu próprio corpo. Ele olhava para ele mesmo dizendo assim: meu Deus do céu, como é que vai sair um filho dessa aqui? Olhava para a esposa dele e dizia assim, ele mesmo, tem quase 100 anos, ele olhava para Sara e dizia assim: meu Deus, Sara é estéril. Eu tenho quase 100 anos, Sara é estéril. Mas ele creu em Deus. Olha o que o versículo fala: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé, ele se apropriou durante 25 anos, dando glória a Deus, contrário a qualquer circunstância, contrário ao tempo que estava passando, contrário ao que as pessoas talvez iriam achar, contrário até às próprias circunstâncias biológicas. Sara não podia engravidar, ele não levou isso em conta, mas ele por fé se fortaleceu, dando o quê? Glórias a Deus. Ele se fortaleceu sempre dando glória a Deus, louvando a Deus. Junto com o evangelho que nós recebemos, meu irmão, tem na palavra de Deus mais de 8.000 promessas na Bíblia. Mais de 8.000 promessas. O que se impede dessas promessas se cumprirem na minha e na sua história? Sabe o que é? A reclamação, a murmuração. Se nós pararmos para reclamar nesse processo, se aqui como Abraão falou, ele se fortaleceu pela fé que ele tinha, ele foi dando glória a Deus, ele se manteve forte durante esses 25 anos. O murmurar, o reclamar nos enfraquece em fé, e nós nunca alcançamos a promessa. A ingratidão, ela faz parte do pacote entregue pelo pecado. Quem lembra do povo de Israel aqui no Egito, que se tornou murmurador durante o processo de deserto, mesmo com todas as maravilhas que Deus tinha feito? Pensa comigo, o povo de Israel ele foi liberto depois de várias pragas passando, milagre após milagre, ação de Deus após ação de Deus. Esse povo é liberto e transformado. Eles chegam e quando eles saem do Egito, eles se deparam com o mar na frente deles. Êxodo 14:11 diz o seguinte: disseram a Moisés: será que foi porque não haver sepultura no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? Olha eles, acabaram de sair de um monte de Deus fazendo um monte de coisa. Eles entram de frente com o mar, e eles não oram a Deus e falam assim: o Deus que matou os primogênitos do Egito, o Deus que mandou a praga, o Deus que me libertou, o Deus que fez aquilo, Deus, abra o mar, atue aqui. Não, a primeira coisa deles foi: Deus trouxe isso aí para morrer? Deus fez tudo isso aí para nos matar? Não tinha sepultura no Egito não, para morrer lá não? Ingratidão. A ingratidão, a murmuração é uma desconfiança para o agir de Deus. Grava isso. A ingratidão, o coração ingrato é uma desconfiança do que Deus está fazendo na sua história. Meu Deus. Vamos parar por aqui, a gente retorna. Quero te convidar a ficar em pé. Aleluia, Jesus. A mim, o menor dos santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios
o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que nós falamos hoje aqui são parte das insondáveis riquezas de Cristo, que vem através do efeito do Evangelho na sua vida. O efeito do verdadeiro Evangelho transformando a sua história, a sua vida. Queria que você colocasse agora seu coração diante de Deus, antes de nós orarmos para encerrar. Que você trouxesse a memória agora. Fala assim: Senhor, eu quero viver sobre esses efeitos do Evangelho. Senhor, eu quero viver sobre o que Deus tem para mim reservado. Senhor, eu quero cumprir o pleno cumprimento das promessas do Senhor para a minha vida. Senhor, me ajuda a trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Senhor, me ajuda a ser reativado em fé. Me ajuda a crer em Deus. Me ajuda a crer e absorver os efeitos deste Evangelho. Senhor, eu oro pela vida de cada um que está aqui. Eu oro pela nossa história, pela nossa vida com o Senhor. Senhor, eu oro que os efeitos do Evangelho começam a se tornar mais claros, mais vívidos no coração de cada um. Senhor, que não seja só uma teoria, mas que seja uma vida vivendo o pleno cumprimento do Teu Evangelho na vida deles. O efeito, eles sentindo, Senhor, cada um aqui, o efeito deste Evangelho de forma prática na vida de cada um. Senhor, nós oramos e te agradecemos por esse culto. Ao Senhor seja dado toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até semana que vem, irmãos, a gente continua.